Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral e Legislação Específica. Hoje nós vamos começar a resolução de questões da última prova do Ministério Público da União para o cargo de técnico administrativo, no que tange a matéria de legislação específica. Hoje nós vamos resolver uma questão, uma de 13, são 13 questões que foram cobradas na última prova. Essa é a primeira que nós vamos trabalhar, então é importante que nós tenhamos muita atenção, tá bom? Peguem a Constituição Federal de vocês, principalmente a parte do Ministério Público, lá nas funções essenciais à Justiça, dos artigos 127 até o artigo número 135, né? Então, esses artigos são importantes. Você que está iniciando os estudos do Ministério Público, temos que observar a presença do Ministério Público no âmbito da Constituição. Essa primeira questão, ela diz o seguinte: relativamente ao Ministério Público da União, julgue os itens a seguir. Embora os ministérios públicos, junto aos tribunais de contas, lembrando que os tribunais de contas terão ministérios públicos e não são órgãos do Ministério Público presente lá no artigo 128, os ministérios públicos junto aos tribunais de contas. Então, são duas informações relevantes, primeiramente. Junto aos tribunais de contas, nós temos ministérios públicos. Mas os ministérios públicos, junto aos tribunais de contas, não são órgãos do Ministério Público de acordo com o artigo 128. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura do 128. Então, olha, embora os ministérios públicos, junto aos tribunais de contas, sejam órgãos autônomos e independentes do Ministério Público da União, ok, artigo 128, e dos ministérios públicos dos estados, aplicam-se aos seus membros os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Bom, o artigo 128, o que ele prevê? Ele prevê que o Ministério Público abrange o Ministério Público da União e dos estados. Dentro do Ministério Público da União, compreende o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o que está dizendo essa questão? Que, embora haja uma independência entre o Ministério Público junto aos tribunais de contas, será garantido aos membros desse Ministério Público junto aos tribunais de contas os mesmos direitos, vedações e forma de investidura conferidos aos membros do Ministério Público da União e dos estados. Está correto, verdadeiro. Professor, qual que é a justificativa para essa questão? Vamos lá para o artigo 130. Olha só o que prevê o artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Então, nós temos dois artigos que vocês têm que anotar e fazer a leitura em casa. Artigo 128 e o artigo 130, ambos da Constituição Federal de 88. Tudo certo? Combinado? Então, a gente encerra o nosso vídeo inicial, o vídeo 1 de 13 das questões da última prova. No meu site, nós temos um curso de 160 questões comentadas e inéditas da legislação específica do Ministério Público, principalmente a Constituição e a Lei Complementar 75. Acesse o site www.eleitoralcombruno.com.br e adquira já o nosso curso. Até mais!